Olá, oitavo ano, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é morfossintaxe. Confesso a vocês que o nome assusta. Comprido, esquisito, o que será isso? Não é tão difícil assim. Vamos tentar entender a estrutura da palavra, ou seja, a etimologia. E aí, de alguma maneira, vocês vão dizer, isso aqui eu já conheço. Morfo vem de forma e sintaxe quer dizer estrutura. Então, é a estrutura sintática. Já deu uma facilitada. Professor, estrutura base. Sintática, não lembro muito bem. Faz tanto tempo que a gente não estuda de verdade, né? Isso não é estudo de verdade, gente? É estudo sim. Mas você vai entender, professor, para de graça. Eu quero fazer piadinha uma hora dessa. Gente, porque tá pesado para todo mundo. Então, a sintaxe é a parte da gramática que determina como uma frase se estrutura. O básico do básico. Oração, sujeito, predicado, verbo, pronome, tantos e tantos elementos. Vamos tentar entender a estrutura básica. Embora tenha muita coisa para ser vista, a ser visto nesse nosso conteúdo, vai ser breve, vai ser mais prática, vai ser mais exercício. Então, eu vou iniciar o jogo e toco a bola para vocês, vocês vão fazer o gol. Assim espero. Vamos lá. A morfossintaxe é a análise feita às orações em termos morfológicos e em termos sintáticos. A análise morfológica analisa as palavras de uma oração individualmente, ou seja, independentemente de sua ligação com outras palavras. Aqui eu não quero saber quem é sujeito, quem é predicado. Eu vou analisar o valor daquela palavra na frase, se é pronome, se é verbo, se é advérbio. Já a análise sintática analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na sua formação. Então, grosso modo, a análise morfológica é mais branda, mais breve, é primeira, e a análise sintática vai analisar a função de cada elemento na oração. Professor, estou entendendo um pouco melhor. Tem como dar exemplo? Vamos lá. Análise morfológica, ou da forma, analisa individualmente as classes de palavras que são 10, não esqueçam. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nossa senhora, eu não vou lembrar, professor, mas pela usabilidade, pela funcionalidade dá para lembrar. Substantivo é o mesmo que nome. Tudo no mundo é nomeado. Quando eu não lembro o nome de alguma coisa, eu chamo de coisa. Eu não consigo lembrar o nome daquele negócio. E aí eu digo a função e consigo chegar. É um negócio pequeno que serve para guardar mais coisas assim. É caixa. Isso era esse nome que eu queria lembrar. Caixa. Substantivo. Artigo. Eu acho que é das classes de palavras a mais fácil. Artigo é o que ajuda a designar o número, o gênero. Então, masculino, feminino, singular, plural. O menino, a menina. Os meninos, as meninas. Adjetivo. Dá uma característica. Pode ser boa ou ruim. Eu tenho um telefone vermelho. Eu tenho um telefone branco. Telefone aqui é substantivo e o adjetivo vai ser a característica, se é vermelho ou se é branco. Numeral, o nome ajuda muito porque já fala sobre número, então números fracionários, números inteiros, números, me desculpem, multiplicativos, então metade, o dobro, o quádruplo, 3, o terceiro. Pronome é a palavra que vem no lugar do nome. João é meu aluno. Ele é um bom garoto. Quem é ele? Ele se refere a João. Então, o nome é João. O pronome, pro, é o que entra no lugar. Pronome, no lugar do nome. Verbo é o que indica ação.
Advérbio é a palavra que acompanha o verbo, acompanha o substantivo e geralmente modifica o verbo. Eu estou falando. Qual é a ação que eu pratico? Falar. Eu tenho dois verbos, na verdade. O verbo estar, que é verbo de ligação, e o verbo falar, que é o verbo que indica propriamente a ação. Eu estou falando muito. Esse muito é advérbio. Modificou? Totalmente. Eu estou falando. É a frase. Eu estou falando muito. É outra frase. O advérbio modificou o verbo? Sim. Eu estou falando pouco. O pouco também é advérbio. Modificou o verbo? Sim. Modificou o verbo, modificou a frase naturalmente. Preposição vai ligar duas palavras. Então eu tenho pé e tenho moleque. Se eu usar a preposição de, eu crio uma nova palavra. Eu crio a palavra pé de moleque, que não é o pé e também não é o moleque. É um doce, nós conhecemos bem, nós brasileiros. Preposição vai ligar duas palavras, não só nesse caso. Asa do pássaro. Pássaro e asa. Como é que eu ligo essas duas palavras? Por meio de uma preposição. Asa do pássaro. Conjunção, desculpem, vai ligar duas orações. Eu estava caminhando com muita velocidade, ou duas ou três, quantas orações for, tá? Eu estava caminhando com muita velocidade quando começou a chover e precisei correr aceleradamente. Eu usei várias conjunções aí, ó. Esse com é a primeira. Eu estava caminhando com, e aí segue. E a interjeição é facinho também, eu acho que é tão fácil quanto o artigo. São as expressões que simulam alegria, espanto, ei, ai, e o nosso clássico paraensíssimo, égua. O égua é maravilhoso, eu adoro trabalhar égua porque a gente vai ver que é mais do que interjeição, mas aqui não cabe, né? Vamos ao primeiro exemplo. Utilizamos a água sem desperdício. Lembrando que estamos fazendo uma análise morfológica. Utilizamos é a primeira pessoa do plural do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo voz ativa. Ah, professor, por isso que eu não gosto de português. Olha o tanto de coisa para uma palavrinha só. Calma, Josué. Calma, Juvenal. É tranquilo, vamos lá. Se eu digo utilizamos, vamos também, já aproveitando o verbo, vamos utilizar a lógica, que é uma condição humana a todos que são dotados de pleno raciocínio. Graças a Deus é o nosso caso. Se eu digo utilizamos, quem utilizamos? Eu tenho certeza que vocês aí do outro lado, no telefone, no computador, lendo a folhinha do nosso material, ninguém respondeu eu. Eu utilizamos. Ninguém respondeu tu. Tu utilizamos. Automaticamente todos nós respondemos nós. Então, esta forma, amos, finalizada em amos, indica a ideia de plural. E no caso é o nós. Mas é a primeira pessoa, professora. Professor, eita, até eu estou errando. É a primeira pessoa do plural. E aqui é o verbo utilizar, não tem mistério. Mas esse negócio de presente do indicativo, calma, calma. Aqui a gente só está pontuando, tá bom? Presente do indicativo, presente é o tempo corrente, indicativo é quando eu digo que eu fiz, que eu faço ou que eu farei. Aqui no caso é presente, então é agora, é o tempo corrente. E a voz é ativa. Ah, professor, eu não aprendi esse negócio de voz ativa e passiva. Grosso modo, a voz ativa é a que pratica a ação. A passiva é a que sofre. Então, se eu digo assim, eu conversei com o papai. Pronto, eu conversei, partiu de mim a ação. Agora eu digo, eu recebi a vacina. Eu recebi. O sujeito é eu. De fato, mas eu não pratiquei uma ação propriamente, eu recebi. A vacina foi dada em mim. Então é mais ou menos esse conceito, bem basicamente para vocês entenderem o que é voz ativa e voz passiva. Eu retomo a frase e vocês até esqueceram o que eu tinha falado antes. A frase é, a oração,
Utilizamos a água sem desperdício. Então, elemento por elemento. Nós temos, eu nem contei, né? 1, 2, 3, 4, 5. Utilizamos, já fizemos a análise morfológica. A é artigo definido. Água é o meu substantivo. Aí vocês têm que lembrar que nós temos substantivo próprio, coletivo, abstrato, concreto. E aqui é um substantivo comum. Sem é a minha preposição e está classificada como essencial. Não lembro mais de preposição, professor. Vamos voltar ali em cima. Preposição liga duas palavras, basicamente, que podem ter a mesma função sintática ou não. E desperdício é o meu substantivo abstrato. Ah, professor, já tem dois substantivos, dá para explicar um pouquinho aí o que é abstrato? Abstrato é algo que não depende da vontade humana para acontecer. Está relacionada a sentimentos, a situações, a fatos. Então eu digo assim, eu amo nadar na praia. É uma percepção minha, é um desejo, enfim, é uma emoção relacionada especificamente à minha pessoa. Eu odeio nadar na praia, professor. Aí já é outra percepção. Cada um vai ter os seus motivos. De repente, a criança que odeia nadar se afogou, ficou com medo. O outro que ama nadar tem só boas experiências relacionadas a nadar na praia. Então, o abstrato está relacionado com o subjetivo, com o pessoal. E o desperdício, professor, eu ainda não entendi como é que se encaixa nessa história toda aí. Desperdício é uma prática. Então, eu tenho 1 litro de água à minha frente. Eu poderia usá-la para fazer comida, para ingeri-la, para bebê-la, mas eu tenho aquele clássico espírito de porco e eu dou uma bicuda no balde, a água vai longe, aí a minha mãe vê, menino, o que tu tem na cabeça, menino? Ah, mãe, eu não sei, eu vi aqui a água, eu chutei. Eu acho que esse menino é retardado, só pode ser. Houve desperdício. Não, que desperdício, mas isso aí foi brincadeira. Não, mãe, não foi nada de desperdício, foi só brincadeira. Então é relativo. Para a criança foi uma brincadeira e para a mãe foi desperdício. Então é nesse sentido que nós entendemos o conceito de substantivo abstrato. Seguindo. Agora a análise sintática, a mesma oração. Vamos ver como será analisada. Como se dá essa análise? Estuda a função e a ligação dos termos da oração. Quais são os termos? Sujeito, predicado, é a noção mais básica, complemento verbal, complemento nominal, aí já precisa de uma percepção um pouquinho mais aguçada, e eu espero que nós possamos fazer este acompanhamento em sala de aula, presencialmente, porque isso aqui também é uma sala de aula, deixa de ser. Agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Eu vou tentar falar de todos aqui rapidamente. Sujeito é quem pratica a ação, predicado é a ação praticada, complemento verbal como o nome diz, é um complemento ao verbo, mas que não necessariamente vai interferir nesta ação, assim como o complemento nominal, é um complemento ao nome, é um acréscimo, mas não vai interferir diretamente. Agente da passiva, nossa, o conceito de agente da passiva, levando em consideração aquele exemplo de eu recebi a vacina, o agente que teria praticado que praticou a ação tem importância nessa análise. Eu não quero aprofundar, gente, porque a cabeça de vocês vai dar uma bugada. Pesquisem, tá bom? Pesquisem e aí sim, lá no WhatsApp, professor, eu queria entender melhor esse conceito aqui. Dá para explicar aqui do livro, página tal? Eu encontrei neste site. Aí me manda o endereço, eu leio o site e aí explico. Mando áudio, mando texto, tá bom? Para a gente não tumultuar muito a nossa compreensão. O adjunto adnominal tem essa função aí de mais ou menos de complemento, tem uns elementos que diferenciam o adjunto do complemento, assim como o adjunto adverbial, junto do verbo, tá? Apesar de estar o nome advérbio, aí a gente pensa logo que é só o advérbio propriamente, não, é o verbo e o advérbio. E o aposto é uma partícula explicativa, eu digo assim,
os últimos 2 anos, vírgula, diga-se de passagem, os melhores, 2 pontos, os melhores da minha vida, vírgula, têm sido muito interessantes. Então, estes elementos que eu marquei como destaque, eu chamo aposto. Vamos aqui à análise sintática da mesma oração passada. Utilizamos água sem desperdício. Nós não temos mais aqui... Opa, cadê? Não. Temos e não temos. Oh, Jesus Cristo. Foi um vacilo do professor. Mas tudo bem, vamos lá. Nós temos aí sim o artigo. A frase original seria: utilizamos a água sem desperdício. Nós é o primeiro elemento. Professor, mas eu não vejo esse nós. Lembram que eu falei lá na análise morfológica? Se a utilizamos, não pode ser eu, tu, você. Tem que ser nós. Então, o sujeito é oculto, desinencial. É outro termo que vocês podem encontrar. Utilizamos é o verbo. Agora eu vou classificar este verbo. Transitivo, direto e indireto. Complicou, professor. Vamos lá. Fala um pouquinho aí, professor. Como é esse negócio de verbo transitivo? Verbo transitivo é o que permite trânsito, o que necessita de complemento. E o complemento pode ser direto, se não tiver preposição, ou indireto, se tiver a preposição, se exigir a preposição. E aqui por que utilizamos transitivo direto e indireto, professor? Porque se eu digo eu utilizei, qual é a pergunta automática que é feita ao verbo? O que tu utilizaste? Eu digo, eu utilizei a pá. Só? Eu utilizei a pá. Qual é a pergunta que é feita agora? 3 segundos. Eu utilizei a pá. Cadê? Deixa eu ver. Para. Já é o complemento. Aí eu digo, para cavar, para pegar tal coisa do chão. Então, é um verbo que exige 2 complementos. Aí vai ser, esse para é a minha preposição. Eu utilizei a pá, ficou pá para. Eu utilizei a pá para. Então, eu tenho o complemento direto e eu tenho o complemento indireto. Aí, o meu verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Exige 2 transitividades. Retomando, nós utilizamos, aí aqui no exemplo, na descrição do exemplo aparece a forma correta, lá em cima o professor simplesmente cortou o artigo A. Utilizamos a água. A água é o meu objeto direto. A água é o núcleo do objeto. Deixa eu dar uma pausa breve aqui. Espera aí, professor, deu uma bugadinha aqui de leve na minha cabeça. A água é o objeto direto, como assim? Algumas palavras podem acompanhar o substantivo, o objeto direto, o que for caracterizar. No caso, nós estamos falando de análise sintática, então vai ser o objeto direto. Mas para que seja objeto direto, basta que não seja preposição. O artigo não é uma preposição. Então, a água, todo isso daí, esses dois elementos são o meu objeto direto. E quando eu for analisar o núcleo, tudo vai ter o seu núcleo. Água é este núcleo, é o núcleo do objeto. Sem desperdício vai ser o meu adjunto adverbial, é o que vem junto do verbo. Mas, professor, utilizamos aqui no começo e sem desperdício lá no final, e ainda assim está seguindo o verbo, toda a oração se constrói em torno do verbo. Professor, eu não gostei desse exemplo não entendi muita coisa, tá fraco esse negócio aí, não me agradou não sei se eu vou conseguir resolver essas atividades, eu acho que eu nem vou fazer, eu vou deixar em branco mesmo, não tô nem aí para nada. Não, por favor, não pensem assim. Dificuldades, estou aqui para ajudá-los, com o maior prazer. Mandem as perguntas de vocês, inclusive até agora não recebi nenhuma das outras atividades lá da nossa primeira avaliação, foram 4 períodos, né? Então tá em tempo, gente, corram atrás desse prejuízo, que é um prejuízo imenso, que infelizmente não foi
quer dizer, felizmente, não foi causado nem por mim, nem por vocês, mas todos nós estamos padecendo. Não pensem que para nós, professores, vou falar por mim sobretudo, é um prazer não ir à escola, estar em casa, não é mesmo, é um transtorno, e nossa, parece que não acaba. Então, qual é a dica que eu dou? Assistam a outras aulas mais dinâmicas. Essa nossa aula não é dinâmica, sejamos honestos, né? Vocês estão ouvindo a minha voz, quem lembra de mim, da minha figura, consegue associar as coisas aí um pouco melhor. Quem não lembra, pode até ter raiva da minha cara. Não que os outros também não possam ter, isso é relativo. Mas a questão é que não é uma aula dinâmica, eu sei. Eu estou gravando aqui e postando, subindo no YouTube. Mas aí vocês podem ver lá no YouTube mesmo outras aulas mais dinâmicas, professores que têm outros recursos mais visuais, enfim, tem várias possibilidades. E sobretudo contem comigo, eu quero continuar sendo parceiro de vocês. Leiam livros, não assistam só a aulas pelo YouTube de repente, tá bom? Vamos lá. Temos aqui uma análise morfossintática completa. Vamos ler primeiro, que eu estou meio de banda aqui, né? Vocês devem ter virado também aí para ler. Vamos fazer primeiro a análise morfológica da mesma frase. Utilizamos a água sem desperdício. Utilizamos. Primeira morfológica. É um verbo, naturalmente, que está na terceira pessoa do plural do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo na voz ativa. Aqui não há novidade, nós já vimos isso. Vamos fazer o misto, já fizemos só a morfológica, só a sintática, vamos fazer de fato a morfossintática, mesclando os elementos. O mesmo utilizamos é um verbo transitivo direto e indireto, e para não deixar tudo lá para frente, correr e depois ter que voltar aqui para o começo, vamos analisar o nosso sujeito que está oculto e é o nós. A água, o a é o meu artigo definido e água é o meu substantivo comum. A água é o meu objeto direto. A água é o núcleo do objeto. Sem desperdício. Sem é a minha preposição. Desperdício é o meu substantivo abstrato. E a expressão sem desperdício é o meu objeto indireto. Desperdício é o núcleo do objeto. Vamos lá, núcleo do objeto aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos retomar, agora nós já temos uma outra visão, uma análise mais completa, de fato. Nós temos aí, nós vimos logo que o verbo utilizamos, o verbo utilizar, no caso, é transitivo direto e indireto, ou seja, pede dois complementos, o complemento direto e o complemento indireto. O direto é a água, o indireto é sem desperdício. O núcleo do meu objeto direto é água e o núcleo do meu objeto indireto é desperdício. Ah, professor, acho que eu estou entendendo melhor agora. Então quer dizer que o núcleo é a parte mais importante daquele objeto. Exatamente. Então eu posso jogar fora o sem, que não vai ter problema nenhum. Eu posso jogar fora o a, que também não vai ter problema nenhum. Vamos analisar? Utilizamos água, desperdício. Houve prejuízo de compreensão? Muitos, né? No plural, inclusive, muitos. Utilizamos água, tudo bem, pode ser, o A não fez falta aqui. Mas utilizamos água, desperdício. Mas, então, por que muitos, professor? Bom, qual é a palavra que cabe aqui? Nós já sabemos que é uma preposição. Pode ser a preposição sem, utilizamos a água sem desperdício. Vamos tirar o A, utilizamos água sem desperdício. E qual é o oposto de sem? Com, utilizamos água com desperdício. Então percebam como a compreensão foi prejudicada. O núcleo do objeto é sim o elemento mais importante, mas não é que eu possa eliminar o restante que não vai ter prejuízo. Vai ter sim. Seguindo. Exercícios resolvidos para facilitar a vida de vocês. A difícil vida de vocês, que nesse momento realmente tem que concordar que não está fácil para ninguém. Para rico, para pobre.
Primeira, classifica as palavras destacadas morfológica e sintaticamente. Vamos lá. A felicidade... Mas esse destaque ficou tão sem vergonha, né? Era para eu ter eu só fiz grifar, era para ter sublinhado. Mas pela resposta vocês conseguem saber qual era o termo que eu queria ter destacado de fato. Ou os termos. Letra A da primeira. A felicidade está nas coisas mais simples da vida. Os elementos são felicidade e simples. A análise morfológica de felicidade é um substantivo abstrato. Lembrem que a felicidade é relativa. E simples é adjetivo. E, professor, mas o simples pode ser complicado, tá? Então eu não aceito essa classificação. Mas aqui nós temos elementos sintáticos desculpa, morfológicos. E neste caso, simples não vai funcionar como substantivo, e sim como adjetivo. Tá bom? Só para não deixar o nó frouxo aí na cabeça de vocês. A análise sintática dos mesmos elementos. Felicidade vai ser o núcleo do sujeito, porque eu tenho como sujeito a felicidade. Qual é o elemento mais importante? O núcleo. E, no caso, felicidade. O a é o artigo. E a palavra simples, que nós já sabemos que morfologicamente é um adjetivo, aqui vai ser o predicativo do objeto. É a qualidade mais importante daquele objeto. A vida, qual é a qualidade mais importante? Ser simples. Letra B, o aparelho tem 3 anos de garantia. A análise está baseada na palavra 3. Morfologicamente, 3 é um numeral cardinal. Não lembro mais, professor. Cardinal, aquela ordem, vamos dizer natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito. E o outro, professor, aquele que eu não lembro muito bem o nome, ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Sintaticamente, a palavra 3 é o núcleo do meu objeto direto, porque o meu objeto é 3 anos. Mas eu posso eliminar anos, no caso, eu estou me detendo ao tempo de garantia do aparelho. Então, anos geralmente é um ano o tempo de garantia. Não vai ser a palavra ano a mais importante, é o numeral aqui, tá bom? Por último, a letra C. Quando será a festa? Análise morfológica. Quando é advérbio de tempo. E a análise sintática, quando é o adjunto adverbial de tempo. Segunda questão, indica a alternativa correta. Letra A, Maria e João estão cansados. Ficou um modelo diferente, né, aqui de análise de questão. Confesso a vocês que eu encontrei no blog de um professor e simplesmente mantive a estrutura. Então aqui nós temos o número romano, o item A, aí depois vem temos o comando em algarismo romano, a questão propriamente como uma letra e os itens acompanhados de letras. Então, Maria e João estão cansados. Primeira alternativa, cansados, letra A, cansados é adjetivo e predicativo do sujeito. Número 2, letra B, cansados é advérbio e predicativo do sujeito. Terceira, letra C, 3, letra C no caso, cansados é adjetivo e objeto direto. Vamos logo ver, é meio confuso, né? Vamos logo ver a resposta. Alternativa A, cansados é adjetivo e predicativo do sujeito. Então vamos entender melhor isso daqui. Maria e João é o meu sujeito. Qual é o predicado? Estão cansados. Qual é o núcleo do predicado? Cansados. Então esse núcleo tem a relação direta com o predicativo. Qual é a qualidade desse sujeito? É estar cansado. No caso plural, então cansados. Tá bom? E a letra B, ela tem medo de altura. Número 1, letra A, de altura é objeto indireto. Número 2, letra B, de altura é preposição e substantivo. E
Número 3, letra C, de altura é complemento nominal. Alternativa C, de altura é complemento nominal. Vamos lá. Ela tem medo. Aí tem que perguntar, medo de quê? De altura. Nós já sabemos que é complemento nominal. Vamos entender por que é complemento nominal. Medo indica ação? Não, né? Não necessariamente. Eu estou com medo, eu estou sentindo medo. Mas o que indica a ação é o verbo. O medo é uma sensação, digamos assim, é um nome, é um substantivo. Então, do que ela tem medo especificamente? De altura. É um nome que acompanha outro nome. Então, é o complemento nominal. Finalizando, a aula mais curta de todas, pouco mais de 30 minutos. Faz a análise, terceira questão, faz a análise morfossintática da oração cozinha como ninguém. Vamos lá, as melhores são essas, né? Que vem o infográfico, fica bem visual. Cozinha como ninguém. Vamos começar agora pela sintática. Primeiro eu tenho um sujeito oculto, cozinha. Ele cozinha ou ela cozinha. Mais uma vez utilizando a dedução lógica. Eu não digo nós cozinha. Mas eu digo tu cozinha, professor. Mas aí é uma linguagem coloquial, porque a forma correta, gramaticalmente, seria tu cozinhas, com S no final. Mas aqui, de fato, no Pará, nós costumamos dizer, apagar esse S, né? Tu foi, tu fez, não é nem o S, né? A marcação do tu correta, a desinência, que seria tu foste, tu fizeste, tu comeste, então tu cozinhas, aí eu digo tu cozinha muito mal, tu varre muito mal, tu varres, com S no plural, para finalizar a palavra. Não é nem finalizar, para montar, estruturar a palavra. Então, eu tenho inicialmente o meu sujeito oculto na análise sintática, ele ou ela cozinha, que aqui independe. Eu digo, cozinha como ninguém. Quem? A Maria, o Pedro. Cozinha. Vamos manter aqui a sintática. É o meu verbo, análise sintática. É o meu verbo transitivo direto, porque quem cozinha o que? Ou, no caso, como. Perceberam? Não precisou de a sequência, a ligação não precisou de uma preposição, por isso que é direto. Seria indireto se precisasse da preposição. E, morfologicamente, o verbo cozinha marca a terceira pessoa do singular do verbo cozinhar, conjugado no presente do indicativo na voz ativa. O como, tá aí aquilo que você falou, né, professor, da conjunção? Exatamente, conjunção. Está ligando dois blocos distintos, aqui seriam duas orações conectadas. E ninguém, vamos manter aqui a análise morfológica, é meu pronome indefinido. É um pronome, porque está no lugar de um nome, mas eu não digo a quem se refere de fato, nem é a minha intenção. Então é indefinido. E vamos pegar o como ninguém, é o meu objeto direto. Ninguém é o núcleo do objeto. Mas por que objeto direto, professor? Qual é o verbo? Cozinhar. Como é que o verbo está conjugado? Cozinha. Qual é a ligação? Como se dá essa ligação? De maneira direta. Ele ou ela cozinha como ninguém. Bem, gente, é isto. Estudem, se aprofundem mais, vão além, assistam a mais videoaulas de professores mais gabaritados que eu, tá bom? Tem muito professor bom aí dando aula no YouTube. E contem comigo. Até mais, gente. Beijão. Tchau, tchau.